Oba, hoje tem tetracampeão mundial, não tá na área. Para conhecer um pouquinho da história da vida do Mauro Silva, um pouquinho da história do Brasil, a gente veio passear aqui no Museu do Ipiranga. Já conhecia aqui, Mauro? Não, primeira vez que venho aqui no museu, mas coincidiu bem, faz um dia fantástico hoje aqui. Vamos aproveitar para relacionar a história do Mauro Silva com a história do Brasil. Do Brasil. Você que já marcou sua presença na história do futebol brasileiro e na história do futebol espanhol também. O que você lembra quando você era moleque do Dom Pedro na escola? O que falava para você? Mauro, Dom Pedro falou a independência do Brasil, como é que é a história? Bom, Dom Pedro, inevitavelmente, você já lembra, né? Independência ou morte, 7 de setembro, né? Independência Exatamente. do Brasil. Já vem tudo na cabeça imediatamente. Isso de garoto, acho que todo garoto na escola, né? Aqueles trabalhos que você tem que apresentar por causa do dia da independência, né? Tive que fazer muito. O Dom Pedro que bateu um bolão aí na história do Brasil, declarando a nossa independência. O Mauro Silva que bate uma bola até hoje. Você começou a jogar futebol onde? Olha, eu comecei a jogar no Guarani de Campinas, com 16 anos. Depois eu fui pro Bragantino e depois fui para a Espanha, para La Coruña. Já faz 10 anos que eu tô na Espanha e estou muito bem, contente, mas essa um pouco assim é basicamente minha trajetória no futebol. Passei por 3 clubes, 2 aqui no Brasil e 1 na Europa. Você que tem uma carreira longa, só 3 clubes, para hoje em dia é pouco, né? Você se fixou no La Coruña, incrível isso, né? É, porque normalmente a maioria dos jogadores ocorre muitas transferências durante a carreira do jogador, né? É difícil se manter durante tanto tempo no mesmo clube. E eu fui para a Espanha, me acostumei bem em La Coruña, o time cresceu bastante, a qualidade de vida também nessa cidade, em La Coruña, é muito boa, o time cresceu bastante esportivamente falando, então todas as circunstâncias foram favoráveis para continuar na Espanha. Eu acho que agora mesmo na Espanha eu sou o jogador com mais tempo no mesmo clube, né, no La Coruña. Mas é legal, bacana porque tem um reconhecimento, uma relação muito boa com a torcida, com o clube. Quanto tempo você ficou no Guarani? Eu fiquei no Guarani 4 anos. Depois fui pro Bragantino, fiquei 2 anos e meio no Bragantino. Foi quando o Bragantino, o ano 90, que foi campeão paulista, vice-campeão brasileira. Como técnico eu tive o Vanderlei Luxemburgo, o Carlos Alberto Parreira. Foi uma etapa bacana da minha carreira, fui da seleção, estava no Bragantino quando eu fui para a seleção pela primeira vez com o Falcão. Então essa trajetória minha, tanto no Guarani como no Bragantino, foi bastante legal, por ter chegado até a seleção brasileira, estando jogando num clube modesto, como é o caso do Bragantino. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol. Como é que foi a primeira convocação? Você estava no Bragantino ali, recebeu um telefonema, como é que foi? Olha, recebi um telefonema, né, como avisaram primeiro o clube, o Bragantino, e depois o clube entrou em contato comigo. Olha, realmente uma emoção muito grande, enorme. Talvez tenha sido o primeiro jogador do Bragantino a ser convocado para a seleção brasileira, não? Você Olha, sabe possivelmente, é que depois foi alguns jogadores mais, naquela época tinha o Gil Baiano, tinha o João Santos, o Alberto, inclusive o Silvio. Nós chegamos inclusive a ser 4 jogadores do Bragantino na seleção. Depois, 8 anos jogando pela seleção brasileira. Muitas lembranças boas, muita coisa legal que aconteceu, campeão do mundo em 94, ganhando a Copa América em 97 na Bolívia. Foi uma relação com a seleção também, com essa camisa verde e amarela, com a história do Brasil também, que deu para mim participar um pouquinho. Foi por causa de você, menina, que eu fiz aquele gol. Mauro Silva, vamos dar uma volta aqui no lugar, olha que legal que é o Museu do Ipiranga aqui em São Paulo, olha só. Mauro Silva está acostumado com a Europa, né? Aqui tem um visual de Europa aqui, né? Esse jardim é um jardim bem europeu, né? É verdade, visual de primeiro mundo, né? Até que você vê um jardim, não é um jardim tropical, apesar que tem algumas palmeiras, mas realmente é um estilo europeu, assim. Dom Pedro bacana. não pôs nenhuma bananeira aí, nada, né? Engraçado, né? Estilo de Portugal também, aí, Também, né? é. Brasileiro gosta de futebol, é fanático de futebol. Agora é espanhol, é brincadeira, né, Mauro Silva? Não, também, olha. Impressionante, né? Exatamente, foi uma das coisas que me surpreendeu na Espanha. Você está acostumado no Brasil, sabe que o brasileiro é louco por futebol, que o futebol aqui no Brasil é mais do que um esporte, né? O pessoal fala, não, futebol no Brasil é uma religião, tal, não sei o quê. E o pessoal tem essa paixão muito grande. Mas olha, na Espanha fica um pouquinho atrás, talvez, né? Porque o espanhol adora futebol, vive intensamente, as famílias todas no estádio. É uma coisa muito bacana, realmente. Eu, quando saí do Brasil, não esperava encontrar um povo também tão apaixonado pelo futebol. Que golaço, meu irmão. Bom, agora que você já conheceu um pouquinho aqui da vida do Mauro Silva no Brasil e fora do Brasil, a gente vai entrar aqui no Museu do Ipiranga para conhecer um pouquinho da história do Brasil. Vamos lá, Mauro Silva? Vamos lá. Em
independência ou morte. Com esse grito, Dom Pedro declarou a independência do Brasil em relação a Portugal. E esse quadro aqui atrás, tão famoso, Pedro Américo, né, que virou cartão postal aqui do Museu do Ipiranga, representa bem o momento que Dom Pedro ali no cavalo, ali decretou a independência do Brasil com o grito independência ou morte. Bacana, vou dar uma aula de história pro pessoal do Tá Na Área aí. Vai lá. O quadro aí, tá aí a presença de Dom Pedro. Até tinha aqui um professor explicando que tem um formato de coração, se vocês prestarem bem atenção, né? Tem um formato de coração, o quadro, tá aí os cavalos todos em movimento. A única coisa que dá o cavalo de Dom Pedro, que é o que está parado, né? Diz que isso representa, segundo o quadro, serenidade, né? A serenidade do Império, bacana. E também tem aqui, ó, vocês estão vendo, essa é a pedra comemorativa da independência do Brasil. Que essa pedra foi enterrada na colina do Ipiranga em 1825. Então, o pessoal do Tá Na Área aí também vê legal aí essa parte da história que nós estamos fazendo aqui no Museu do Ipiranga. Palavras do professor Mauro Silva. Olha só que legal que a gente encontrou agora aqui, os cabelos da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que também entrou para a história, aí fazendo bonito, né? Os anais aí da história brasileira, né, Mauro Silva? É bacana, né? Aqui o cabelo da princesa Isabel, essa mecha de cabelos, né? Diz que guardar os cabelos representa preservar as qualidades espirituais de uma pessoa admirada, né? Da princesa Isabel, que decretou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão aqui no Brasil, né? Então, bacana aqui essa presença da gente aqui, poder ver coisas assim tão históricas, tão representativas do nosso país, da nossa cultura. Olha só que bacana essa sala aqui no Museu de Ipiranga, né? Tem roupas super antigas aqui, ó, do final do século XIX. Por exemplo, aqui uma ceroula. Aqui, olha só, por incrível que pareça, é uma calcinha da época, conhecido como calça de senhora. Bom, e são roupas históricas que fazem parte da história do Brasil. E uma camisa que faz parte da história do futebol brasileiro é a camisa do Tetra, campeonato com o Mauro Silva ganhou. Onde foi parar a tua camisa, Mauro Silva? Olha, tá muito bem guardada. Aliás, eu peguei depois do jogo, né, com calma, assinatura de todos os jogadores, né, a comissão técnica, tudo na Copa de 94. Tenho em casa, num quadro ali, para mim, mesmo, hein, quadro? Uma relíquia. Tá tão guardado como... O cara preservando a história do Brasil aqui, hein? Futebol brasileiro. Dentro de uns anos eu espero que vai valer muito dinheiro, né? Opa, né? Olha só que legal essa carruagem aí do final do século XIX, né? Que era o meio de transporte da época. Olha só que bacana. Mauro Silva, todo jogador quando começa a ganhar um dinheirinho, começo de carreira, sonha o quê? Comprar seu primeiro carro, né? Qual foi sua primeira carruagem? Minha primeira carruagem foi um Chevette novo que eu comprei quando eu fui pro Bragantino, mas acho que é inevitável, né? Tá um pouco na cultura do brasileiro, adora futebol e adora carro. Ganha um dinheirinho, já investe numa carruagem. Tá certo, né? Grito soberbo de fé, o Brasil já surgiu libertado sobre as culturas. No Brasil a gente tem um ditado que diz: cria fama e deita-te na cama. A gente acabou de achar aqui a cama que pertenceu à Marquesa de Santos, né? Famosa aí na história do Brasil, que morou aqui em São Paulo. E olha só que cama bacana. Mauro Silva, você concorda com esse ditado? Cria fama e deita-te na cama? Você passa o dia inteiro deitado lá em La Coruña, na Espanha ou não? Olha, não dá para colocar em prática esse ditado não. Eu falo que é legal isso da fama e tal, tem momentos que você pode tirar até algumas vantagens, né? Mas tem que continuar trabalhando, inclusive até mais do que antes de você ter fama para poder se manter. Aquela hora do Baggio, aquela cena que todo mundo adora ver até hoje, né? Baggio dá aquele chutão para o espaço. Aquele foi um momento... Dali você correu para onde, você lembra, não? Olha, dali o primeiro que nós corremos para abraçar todo mundo foi o Taffarel. Saímos daqui, já corremos em direção ao Taffarel, né? Porque, bom, tinha defendido o pênalti do Massaro e tinha 2 pênaltis do Baresi e do Baggio que foram para fora, né? Então o Taffarel pra gente foi o herói naquele momento. Dali, exatamente, corremos para todo mundo para abraçar o Taffarel. E o Taffarel tá ajoelhado no chão, né? Agradecendo a Deus, né? Exatamente. Então, numa posição assim, um momento sagrado ali, né? Isso, foi um momento muito bacana. Todo mundo se abraçando, celebrando. E em seguida, o pessoal pegou, não sei se você lembra, aquela faixa lá de homenagem do Ayrton Senna, né? Pegaram a faixa, abriram, está preparada a homenagem do nosso querido Ayrton Senna, que estava lutando pelo tetracampeonato de Fórmula 1. Infelizmente, não foi possível. Nós fizemos aquela homenagem, foi um momento assim inesquecível para mim na minha carreira. Bom, Mauro Silva, valeu sua participação histórica e especial aqui no Tá Na Área, visitando o Museu de Ipiranga. Bom, e até a volta, boa viagem e sucesso lá na Espanha, né? Obrigado, foi um prazer participar com você.
vocês do programa Tá Na Área aí. Foi legal essa visita ao Museu do Ipiranga aqui, lembrar um pouco da história do Brasil e do futebol brasileiro. É isso aí, até a próxima, hein? Tchau!